Então, pessoal, vamos fazer a correção dos exercícios propostos do Em Casa número 1, 2 e 3. O exercício número 1 está dizendo o seguinte: efetue as operações indicadas simplificando o resultado quando possível. Veja que agora já aparece adição, subtração, multiplicação, potenciação, tudo junto, tá? Então, o aluno tem que ter domínio daquilo que ele está fazendo e qual propriedade ele vai aplicar. Na letra A está dizendo que eu tenho raiz de 2 mais raiz de 3 mais 3 raiz de 2. Eu só posso juntar 3 raiz de 2 com 1 raiz de 2, onde o 1 é oculto. Resposta: 4 raiz de 2 mais raiz de 3. Na letra B, raiz de 2 vezes raiz de 3 vezes 3 raiz de 2. Isso vai dar como resposta 3 raiz de 12, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12. Eu vou decompor a raiz de 12, que eu fiz aqui ao lado, onde a decomposição da raiz de 12 vale 2 raiz de 3. Aí, como já tinha esse 3 aqui fora, e eu decompus o 12 e deu 2 raiz de 3, 3 vezes 2, 6 raiz de 3. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25, raiz de 5 vezes 3, 3 raiz de 15. Lembra? Raiz vezes raiz, número vezes número. Então, a decomposição é um quadrado perfeito. Na verdade, não existe a decomposição do 25. Ele é um quadrado perfeito. Ele dá 5. 5 mais 3 raiz de 15. Não vão cometer o erro básico de fazer 8 raiz de 15. Vejam. Raiz de 5 menos raiz de 10 vezes raiz de 5 mais raiz de 10. São dois termos iguais, separados por sinal trocado. Existe aquela situação de confiar no taco. A diferença é dois quadrados. O primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Negativo vezes positivo, negativo. 10 vezes 10, 100. A raiz de 25 vale 5 menos 10. Resposta, menos 5. Aqui é para resolver uma potência de um trinômio quadrado perfeito. Lembra-se, dois termos irredutíveis. O quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo elevado ao quadrado. Essa é a fórmula do trinômio quadrado perfeito. 2 raiz de 3 elevado ao quadrado, 4 raiz de 9. 2 vezes 2 raiz de 3 vezes 1, 4 raiz de 3, 1 ao quadrado dá 1. Lembrando que a raiz de 9 vale 3, então 4 vezes 3, 12, que eu vou somar com 1. Resposta, 13 mais 4 raiz de 3. Lembra que eu não posso somar um número com raiz com um número sem raiz. Aqui, mais uma vez, um trinômio quadrado perfeito ou não? É dois termos separados por menos, mas detalhe, toma cuidado. Eu posso juntar 3 raiz de 3 com menos 2 raiz de 3. Então, antes de ver agora se é trinômio quadrado perfeito ou não, o aluno tem que olhar dentro do parêntese, pode ser somado ou subtraído. Como aqui era a raiz de 3, aqui também era como se fosse 3x menos 2x. Então, 3 raiz de 3 menos 2 raiz de 3 vai dar 1 raiz de 3. Eu não escrevo aquele 1. E a raiz de 3 elevado ao quadrado será o próprio 3. Quando eu tenho uma raiz quadrada elevada ao quadrado, fazendo passo a passo, vai dar 9, porque 3 ao quadrado vai dar 9 e a raiz de 9 vale 3. Aqui, posso confiar no taco, 5 raiz de 7. 5 raiz de 7. 3 raiz de 2, menos 3 raiz de 2. Lembrando que confiar no taco é um linguajar nosso. Tá? Quando é que eu posso fazer direto e quando eu não posso. Quando eles são iguais, de sinal trocados, não importa se vem o mais primeiro, depois o menos, ou o menos primeiro, depois o mais. Tá, e quando o sinal é igual, se aqui fosse mais, aqui fosse mais, eu teria que fazer o chuveirinho duplo. Primeiro vezes primeiro, primeiro vezes segundo. Segundo vezes primeiro, segundo vezes segundo. Mas como eles são de sinal trocado, primeiro vezes primeiro, segundo vezes segundo. Indiferente se vem mais primeiro ou menos primeiro, tá? 5 raiz de 7 vezes 5 raiz de 7, 25 raiz de 49. 5 vezes 5, 25, 7 vezes 7, 49. 3 raiz de 2 vezes menos 3 raiz de 2 vai dar menos 9 raiz do 4. A raiz de 49 vale 7, então 25 vezes 7, 175. A raiz do 4 vale 2, então menos 9 vezes 2, menos 18. 175 menos 18, 157.
Aqui eu já tenho uma multiplicação. O que eu preciso olhar? Os índices são iguais? Raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada. Então, eu vou colocar tudo dentro da mesma raiz, porque todos são raiz quadrada. Lembrando que o índice é oculto, 2. 7 vezes 28 dividido por 2. Multipliquei primeiro em cima, dividi por 2, deu raiz de 98. Decompondo, 7 raiz de 2. Precisa decompor sempre. Mesma situação aqui. A raiz quadrada de 3.125 vezes 5 dividido por 125. Então, coloquei tudo dentro da mesma raiz e deu raiz quadrada de 125. Multipliquei em cima, depois dividi por 125. Quando eu decompus o 125 aqui ao lado, ó, vai dar 5 raiz de 5 a resposta. A letra J, aí agora o aluno vê que tem raiz embaixo, tem que racionalizar. Calma, o aluno tem que ver se dá para resolver primeiro. Vai com calma, agora não é aparecer o raiz embaixo e racionalizar. Tu tem que ter o domínio de quando tu vai racionalizar ou não. Veja que primeiro até tem uma potência para ser resolvida. Então, primeiro resolvo a potência, depois eu divido. Vejam, 3 ao quadrado dá 9. Aqui o expoente era 1, né? Pode botar direto, 25. Ou se ele quer aplicar a propriedade potência de potência, 2 vezes 1, 2. Vai dar 9 raiz de 25. Estou resolvendo só em cima. A raiz de 25 é exata dá 5. 9 vezes 5, 45, meu numerador. Agora, 3 vezes 2, 6. Então, ficou a raiz sexta de 2 na 6. Índice e expoente se igualaram. Jogo para fora, fica apenas o 2. Então, 45 sobre 2 é a minha resposta, ou 22,5. Isso tudo depende. Se é uma questão de assinalar, né, pode ser que apareça na forma de fração ou decimal. Aqui, 1/4 vezes raiz de 48 mais 1/2 vezes raiz de 243. Veja que não aparece esse menos, esse vezes. Quando não tem nada aqui no meio, é uma multiplicação. É uma soma? Não, quando é uma soma aparece o sinal. Então, eu decompus a raiz de 48 aqui ao lado, ó, deu 4 raiz de 3, conservando 1/4. Conservei 1/2 e decompus 243 aqui ao lado, ó. 9 raiz de 3, o aluno tem que saber decompor numa altura dessa já, é o básico de operações com radicais. E o que eu fiz? Quem está em cima multiplica quem está em cima, ó. 1 vezes 4 raiz de 3, 4 raiz de 3, 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4 dá 1, ou seja, 1 raiz de 3, aí eu só escrevo raiz de 3. Agora vem para cá, ó. 1/2 vezes 9 raiz de 3, 1 vezes 9 raiz de 3, 9 raiz de 3, 2 vezes 1, 2. Então, vejam, sobrou raiz de 3 mais 9 raiz de 3 sobre 2. Eu preciso somar um número com denominador e outro sem denominador. Eu faço o mínimo. O mínimo entre 1 e 2 é 2. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Não coloca a raiz de 6. Número multiplica o número. Lembrando que na frente tem o número oculto 1. Então, 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 9 raiz de 3, 9 raiz de 3. Não corta o mínimo. É uma expressão numérica. 11 raiz de 3 sobre 2 é a minha resposta. Aqui, eu tenho a raiz de 32 menos, abre parênteses, a raiz de 50 mais 6 raiz de 8. Primeira coisa que eu fiz foi eliminar o meu parênteses. Vejam, a raiz de 50 era positivo, aqui na frente não aparecia sinal, troquei para negativo, troquei para negativo. Decompus o raiz de 32, que deu 4 raiz de 2, está aqui. Decompus a raiz de 50, 5 raiz de 2, negativo. E tinha 6 vezes raiz de 8. Quando eu decompus a raiz de 8, deu 2 raiz de 2. Detalhe, aqui ó, eu cometi um erro. Já vou apagar e vocês verão que eu vou arrumar essa questão. Veja, aqui eu tinha colocado um mais, ó, mas é um menos. Então, menos 6 vezes 2 raiz de 2 vai dar menos 12 raiz de 2, porque menos 6 vezes 2 menos 12. Menos 12 com menos 15, menos 17, raiz de 2, porque tudo é raiz de 2, posso juntar. E menos 17 com 4, menos 13, raiz de 2 é a minha resposta. Aqui, posso confiar no taco, lembrando, ó, sinal trocado, primeiro vezes primeiro, segundo vezes segundo. 5 vezes 5, 25.
Menos 3 raiz de 2 vezes mais 3 raiz de 2, menos 3 vezes 3, menos 9 raiz do 4. A raiz do 4 existe que é 2. Lembra, multiplique primeiro, 25 menos 18, resposta 7. Aqui, eu tenho uma raiz de 12, decomponho antes ou depois? Eu vou decompor no final. 2 vezes 12, 24, então raiz de 24. Raiz de 2 vezes menos raiz de 2, menos raiz do 4. Decompus a raiz de 24 aqui ao lado, ó, deu 2 raiz de 6 e a raiz do 4 é exato, menos 2. Não vai cortar os dois, porque aqui tem raiz e aqui não tem raiz. Essa é a resposta final. Aqui, uma potência. 2 elevado ao cubo, 8. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. O expoente do 3 é 1. Então, aplica a propriedade 3 vezes 1, 3. Vejam que o índice se iguala com o expoente, jogo o 3 para fora e não sobra mais ninguém dentro da raiz. 8 vezes 3, que quando eu joguei para fora ele encontra o 8 que já estava lá fora. 8 vezes 3, 24. Aqui eu fiz a decomposição do 18, do 75, do 32 e do 27. Fiz aqui ao lado. Decompondo 18, 3 raiz de 2, 75, 5 raiz de 3, 32, só que tem um menos, então menos 4 raiz de 2, e decompondo 27, 3 raiz de 3. O que eu fiz? 3 raiz de 2 com menos 4 raiz de 2, porque esses são os elementos que têm a raiz de 2, menos 2 raiz de 2, e somei 5 raiz de 3 com 3 raiz de 3, 8 raiz de 3. O exercício número 2, ele está dizendo que eu tenho um retângulo, né? E ele pediu para calcular o perímetro, a área e a medida da diagonal. Lembrando, alguns alunos perguntaram para mim, André, mas falasse lá numa aula que não vais cobrar cubo e paralelepípedo, mas tem aquela parte lá que tu postaste sobre as fórmulas importantes, lá no triângulo, equilátero, altura, isso vai cair na prova? Sim, nas fórmulas importantes, ele pode usar a diagonal do quadrado, só que aqui era um retângulo, né? Ele pode usar a fórmula da altura do triângulo equilátero e da área do triângulo equilátero. Daquelas fórmulas que estão lá, né, fora Pitágoras, tudo isso aí cai na prova. Eu só não colocarei nada sobre cubo e paralelepípedo. O resto cai tudo na prova do capítulo 13 e 14, dos extras, rumo ao ensino médio, tudo isso aí cai na prova. Só não colocarei nada sobre cubo e paralelepípedo das fórmulas importantes, tá ok? Então, o que é o perímetro? É a soma de todos os lados, vejam. 1 mais raiz de 3, com 2 menos raiz de 3, com 1 mais raiz de 3, mais 2 menos raiz de 3. Raiz de 3 positivo com negativo, cortou. Positivo com negativo, cortou. Juntei apenas os termos 1, 2, 1 e 2, o perímetro deu 6 centímetros. Agora, como é que eu calculo a área de um retângulo? Lado vezes lado. Um aluno disse para mim, posso confiar no taco, porque aqui é menos e aqui é mais. Não pode. Veja, 2, 1 já é diferente, eu não posso confiar no taco. Eu só posso quando é igualzinho. 2 menos raiz de 3 e 2 mais raiz de 3. Tem que ser igual os primeiros elementos para poder confiar no taco. Tá, então como é que eu faço? Primeiro vezes primeiro, primeiro vezes segundo. Segundo vezes primeiro, segundo vezes segundo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Não é raiz de 6, lembra? Número vezes número. Raiz de 3 negativo vezes 1, menos raiz de 3. Lembrando que aqui na frente tem 1, ó. Menos 1 vezes 1, menos 1. Eu não escrevo. E menos raiz de 3 vezes mais raiz de 3, menos raiz de 9. Lembrando que a raiz de 9 vale 3. Então, 2 menos 3 vai dar menos 1 mais raiz de 3. Ah, isso aqui vai dar negativo. Não, não vai dar. A raiz de 3 é maior que 1. Ela vale aproximadamente 1,7. A área é positiva. E aqui ele pediu para calcular a diagonal do retângulo. Lembra? Diagonal. Tá, mas se a fórmula é aresta raiz de 2, qual lado eu uso? Não pode ser aplicado a fórmula aresta raiz de 2 em retângulo. Essa fórmula é de exclusividade do quadrado. Ela não é do retângulo. Tá, como é que eu faço no retângulo? Pitágoras. Vejam, essa é a diagonal, tá? Aqui está formando o retângulo, né? Diagonal, lado, lado.
aplico o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, cateto ao quadrado. Eu tenho dois trinômios quadrados perfeitos para ser resolvido. O quadrado do primeiro termo, duas vezes o primeiro vezes o segundo, o quadrado do segundo termo. Depois no próximo, fiz em azul e vermelho. O quadrado do primeiro termo, duas vezes o primeiro vezes o segundo, o quadrado do segundo termo. Cheguei aqui à conclusão que dá 4 menos 4 raiz de 3 mais raiz de 9, desenvolvendo o trinômio quadrado do azul, e 1 mais 2 raiz de 3 mais raiz de 9, o desenvolvimento do trinômio quadrado perfeito de vermelho. Lembrando, a raiz de 9 vale 3, aqui e aqui, então fica 4 menos 4 raiz de 3 mais 3, que é o valor da raiz de 9, e 1 mais 2 raiz de 3 mais 3, que também é o valor de 9. Vejam, 4 mais 3 mais 1 mais 3 vai dar 11. Lembrando que aqui na frente sempre tem o d ao quadrado ainda. E quando eu vou juntar menos 4 raiz de 3 com 2 raiz de 3, 2 raiz de 3. Para eliminar esse quadrado, eu simplesmente tiro a raiz quadrada. Não existe nenhuma das situações aqui. Essa resposta feia aqui, que alguns alunos disseram assim para mim, meu senhor, deu uma resposta feia, feia ou bonita, mas é a resposta correta. É a raiz quadrada de 11 menos 2 raiz de 3. Outros fizeram 11 menos 2, 9, tá? Não pode, não posso reduzir o 11 com o 2, tá ok? Essa é a medida da diagonal do retângulo. E o exercício número 3, ele está dizendo que eu tenho um quadrado de lado 6 raiz cúbica de 5, né? Fiz uma representação aqui. Ele pediu o perímetro é a soma de todos os lados. Teve alunos que mandaram um recado para mim perguntando se pode fazer 4 vezes 6 raiz cúbica de 5. Claro que pode. Vejam, 24 raiz cúbica de 5. 24 raiz cúbica de 5. Eu só posso multiplicar por 4 quando é um quadrado que tem 4 lados iguais. Então, reduzindo, ó, somando 6 raiz cúbica de 5 com 6 raiz cúbica de 5, com 6 raiz cúbica de 5, com 6 raiz cúbica de 5, como tudo é raiz cúbica de 5, eu somo apenas os números aqui da frente e vai dar alguma coisa raiz cúbica de 5. E essa alguma coisa é 24 raiz cúbica de 5. Letra B, ele pede para calcular a área. Lembra? Eu posso fazer lado vezes lado ou aresta ao quadrado, que é a fórmula da área de um quadrado. Se eu fizer assim, que é a maneira convencional, lado vezes lado, 6 raiz cúbica de 5 vezes 6 raiz cúbica de 5 vai dar 36 raiz cúbica de 25. E quando eu vou fazer 6 raiz cúbica de 5 ao quadrado, vejam, que é a fórmula 6 ao quadrado, 36, 2 vezes 1, 2, que 2 ao quadrado dá 25, que é 36 raiz cúbica de 25. Vejam, aplicando a fórmula ou não aplicando, a resposta é igual. E na letra C, ele pede para calcular a diagonal de um quadrado, lembrando que isso faz parte da prova. A fórmula da diagonal é aresta raiz de 2. Quanto vale a minha aresta? Ó? 6 raiz cúbica de 5. Então, 6 raiz cúbica de 5 vezes raiz de 2. Lembra? Índices diferentes. Aqui o meu índice é 2. Ó. Eu preciso fazer o mínimo. O mínimo entre 3 e 2 é 6. 6 dividido... E o 6 continua aqui na frente, porque aqui na frente não tem número nenhum. Né? Aqui seria um 1, na verdade. 6 vezes 1, 6. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Isso poderia ser uma resposta. Ou 6 raiz sexta de, como o índice é igual, 5 na 2 vezes 2 ao cubo. 5 ao quadrado, 25. 2 ao cubo, 8. E 25 vezes 8, 200. Resposta, 6 raiz sexta de 200. Então, essa é a correção dos exercícios do Em Casa, número 1, 2 e 3, da página 354. Um grande abraço e até a nossa aula.